Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao EADcast, o podcast da Escola Aberta do professor Renato Porto. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Rico Leonardo, especialista em direito previdenciário, responsável jurídico pela Clínica de Terapia Ocupacional e do Jurídico da Saúde do município. Rico, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da tua trajetória, seja muito bem-vindo, né? Para iniciar, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional. Oi, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da doutora Aline, a oportunidade do professor Renato Porto, que foi meu professor também, né? Já levei a palestra dele lá para a OAB de Madureira, foi muito boa, inclusive. E também agradecer você, doutora Tatiana, que está aqui me apresentando num pré-feriadão, essa hora. Então, eu comecei a advogar lá em 2016, mas eu fui estagiário do INSS em 2006. Então, minha trajetória com o direito previdenciário, posso falar que começou em 2006, né? Lá no INSS como estagiário, ainda tinha um monte de papel, enfim. E em 2018, de fato, eu comecei a advogar no direito previdenciário, e em tudo que envolve direito previdenciário, todos os tipos de benefícios. Eu também fui do jurídico da saúde do município, aqui do Rio de Janeiro, por 2 anos e um pouquinho, e fui responsável jurídico de uma clínica de terapia ocupacional, com a maioria de clientes sendo pessoas autistas, né? E agora eu sou responsável jurídico de outra clínica de terapia ocupacional aqui no Rio de Janeiro também. Eu acho que é isso. Eu tenho diversas pós em previdenciário, que eu já até perdi a conta, cursos de direito de autismo. É uma área que você tem sempre que estar se atualizando, né? Todo dia sai uma portaria, uma lei nova, uma normativa, então eu estou sempre acumulando aí cursos e conhecimentos. Mas me conta, o que te fez, o que te levou a se especializar não só no previdenciário, mas nesse nicho tão específico que é o BPC LOAS, né? Voltado para o autista. Então, o que acontece? Eu vim fazendo o direito previdenciário como um todo, né? Eu faço ainda o direito previdenciário como um todo. E aí, tendo essa abertura numa clínica de terapia ocupacional, onde ali eu não prestava, na verdade, o serviço para os clientes, eu prestava o serviço para a clínica. Então, questões contratuais, questões trabalhistas, enfim. E aí eu também conheci esse mundo do autismo, porque minha noiva ela é terapeuta ocupacional, né? E ela trabalhava nessa clínica a qual eu fui lá do jurídico. E agora a gente tem uma clínica, né, que é a clínica dela, com a sócia dela, que eu ajudei a abrir, estruturar toda essa questão jurídica também. E então, assim, eu meio que mergulhei no mundo do autismo já há alguns anos, por conta dela também, e o nosso sobrinho que estava em investigação de autismo. Não foi diagnosticado com autismo, mas durante essa investigação a gente foi catando cada vez mais, né, se aprofundando, ela nas questões da área dela e eu nas questões do direito. E como eu já alinhava ali, já fazia muito BPC idoso, BPC deficiente com outras questões de saúde, meio que foi casando, né, a área. Quando eu vi, eu já estava fazendo o BPC autismo, o TDAH também é mais difícil, mas também tem bastante demanda. E hoje em dia as pessoas estão muito mais antenadas com os seus direitos, né? Sim. Nós, como profissionais, a gente, da mesma forma, tem que estar super atualizado, né? Como você falou, o direito previdenciário, ele é muito rápido, as mudanças são muito rápidas, né? As legislações são muito rápidas. E no autismo, não só no BPC, mas na questão de plano de saúde, que também a gente faz aqui, não sei se você tem visto, acompanhado, né? Cada dia é uma coisa nova que os planos de saúde fazem, né? Eu ia falar o nome, mas que os planos de saúde em geral fazem, e a ANS tenta controlar, mas não consegue. Então, assim,
não é só o mundo do previdenciário, mas o mundo autismo, assim, né, na questão de direitos, apesar de ter bastante relevância, é uma luta árdua, mas que tem bastante gente para brigar. Né? Eles conseguem bastante evolução aqui nos direitos, mas é toda hora, combate, aí vem uma nova mudança, aí combate de novo. Então, assim, se você não correr atrás, os pais familiares como um todo, né, eles são muito ligados, e eles correm atrás mesmo. Então, às vezes, sai uma coisa mais nova, você nem deu tempo de pegar ainda, ele já, não, doutor, aconteceu isso. Aí a gente vai lá e vê. É porque a família acaba sendo muito oprimida pelos planos de saúde, né? Porque normalmente TDAH, o autismo, eles necessitam de tratamentos muito específicos, né? E os planos de saúde todos os dias querem inventar uma desculpa nova, né? Para não cobrir essas terapias, né? E que fazem verdadeiros milagres com as pessoas que têm essas condições. Né? E a doutora Aline, até que está no chat, colocou aqui, ó, que ela não sabia que o TDAH também era abrangido pelo BPC. Sim, não é o TDAH em si, né? Não é o BPC. Assim, o BPC ele não vai ser pela doença. Ele, na questão de autismo e TDAH, a gente rebate ali nas barreiras que essa pessoa, seja criança, adulto, idoso, né? Mas agora está tendo muita mídia para criança, né? Porque muitas famílias estão precisando por conta disso, dos tratamentos, está tendo muito diagnóstico agora recente, as famílias estão procurando saber, né, se informar e correm atrás mesmo. Então, às vezes a pessoa tem o autismo ou tem o TDAH, ou tem o autismo com TDAH. Só que não basta ter, tem que preencher outros requisitos que a gente vai até falar aqui, mas você tem que enfrentar as barreiras que a pessoa com TDAH, com autismo, ela está tendo ali. Se ela não tiver barreira nenhuma, e acontece de não ter, e não preencher outros requisitos também, aí não vai ter o direito. Mas a gente vai falar mais para frente. Acho que talvez seja interessante a gente começar, então, com o doutor trazendo um pouquinho do que é o BPC-LOAS, para aqueles que não estão familiarizados, porque aqui no nosso podcast tem pessoas de várias áreas jurídicas, não só advogados, né? Tem parcela da população que utiliza do podcast para se informar também, jovens advogados. Então, acho que, de repente, falar um pouquinho do que é o BPC-LOAS e seria bem interessante. O BPC-LOAS, ele é o benefício, né, de prestação continuada, que a LOAS é a lei orgânica da assistência social. O BPC-LOAS, ele vem da assistência social, não é da Previdência, que é um tripé, né, da Seguridade Social. Assistência social, a Previdência e o SUS. Então, quem paga, né, bem dizer ali, o BPC, é a assistência social, com a fonte de custeio, que é de onde vem a receita da Previdência, né, que a assistência social não tem fonte de custeio. Mas, assim, sem termo técnico, vou tentar não usar termo técnico, porque sempre que eu faço alguns vídeos, né, no Instagram, na internet aí, e eu tento utilizar a forma mais fácil de falar para a pessoa entender melhor, sem juridiquês, né? Enfim, para você ter o direito a esse benefício, você tem que preencher alguns requisitos, né? Não só o requisito da deficiência em si. E antes, aqui eu também quero dizer que o autismo ele não é deficiência. Só que para o BPC-LOAS, a gente trata como deficiência. Tá? Pela lei, a gente vai tratar ele como deficiência. Ele não é deficiência, ele é uma condição. Né? A pessoa nasce autista e vive autista, enfim. Com tratamento ela pode, né, melhorar ali, mas não existe a cura. Então, esse termo deficiência ele não é utilizado, só para fins do BPC. Então, assim, vai ter que ter a condição do autismo, ou TDAH, ou a visão monocular, seja qualquer deficiência que essa pessoa venha a ter, mas a questão financeira dela, social-financeira ali, né? Então, assim, basicamente, você precisa ter uma receita ali do grupo familiar, que convive ali naquela residência, de no máximo 1/4 do salário mínimo por cabeça. Se não, no INSS, se passar disso, no INSS é negado. Na Justiça Federal, a gente consegue relativizar
para mais ou menos meio salário mínimo. Por que mais ou menos? Porque dependendo, se a pessoa, por cabeça ali daquela residência, vamos dizer que mora em 4 pessoas, né? E 4 pessoas, para ter meio salário mínimo, deveria ser 2 salários mínimos, né? Por cabeça. Mas se ultrapassar um pouco e essa pessoa conseguir comprovar que ela tem gastos necessários, né? Seja de terapias, seja de medicamentos, de consultas, desde que ela consiga comprovar que essas terapias, esses medicamentos, essas consultas, enfim, se precisar de repente, um aparelho de surdez, né, se for o caso de ser pessoa com surdez, o Estado não pagou, não arcou com essa despesa. Tem que conseguir comprovar. Aí a gente consegue ultrapassar o meio salário mínimo. Porque as despesas realmente, e aqui a gente vai ser até o caso do autismo, né, que é daqui do podcast, se não conseguir comprovar, mas não é muito difícil, porque o Estado realmente ele não consegue, para você ter uma ideia aqui, para você fazer a investigação de autismo, o laudo, né, ele tem que ser do neuroinfantil. Tem pessoas que não conseguem marcar lá no CISREG, né, que é via CISREG. Eu era justamente de lá. Então, assim, tem um déficit de profissional, de médico, neuro, tem os outros profissionais, né, necessários, psicólogo, fono, terapeuta, até tem. Mas para dar o diagnóstico, todos esses podem também opinar, dar seus pareceres, dar seus relatórios, e esses relatórios, pareceres, eles vão formar ali, junto a testes e a outras questões que o neuro vai observar, a formar o diagnóstico ali do neuro. Mas quem vai fechar o neuro? E no SUS não tem o neuro. Simplesmente não tem. Quando eles conseguem, fica uma fila imensa para tentar fazer essa consulta. Então, assim, aí você já consegue comprovar que não consegue a consulta. Ou na demora também, a demora é muito excessiva, né? Medicamentos, os medicamentos são caros, então, assim, isso você consegue relativizar bem. Mas, de primeira, você tem que ter a renda familiar ali, 1/4 do salário mínimo por pessoa, naquela residência. Podendo excluir algumas pessoas, assim, da renda. Caso a renda ultrapasse muito, você pode excluir, por exemplo, se tiver o requerente, né, sendo a pessoa autista, um irmão, uma irmã que foi casada ou casado e é viúvo ou separou, ou ainda está casado, mas mora na residência e tem uma renda, trabalha, vamos dizer, essa pessoa ganha R$5.000 por mês, mas é casada ou é separada, quer dizer, divorciada, né, atualmente. Essa renda não vai contar, ainda que seja alta, não vai contar essa renda para o cálculo do familiar. E aí, se ainda continuar com o restante das pessoas da residência dentro de 1/4 do salário mínimo, vai conseguir. É basicamente isso. Tem outras nuances, né? Mas a primeira coisa que tem que ver é isso. Quem tem direito é quem tem 1/4 do salário mínimo por cabeça ali, e tem a questão da deficiência ou do autismo, e depois com o laudo enfrentando as barreiras. Tem muitos casos que chegam, que aparecem, que eu vejo, eu participo de vários grupos também, né, de autismo no Facebook, que chegam que a pessoa fala, fui reprovado, mas eu estou desempregada, fui reprovado porque o meu laudo é de autista nível 1, no período do INSS não deu. Mas não tem isso, não existe, não dá porque é nível 1. Isso daí foi um perito que infelizmente, né, errou. Criou uma regra. Porque não existe essa diferença de nível 1, nível 2, nível 3. A diferença vai ser na barreira que essa criança, que essa pessoa enfrenta. Sim. E falando em barreiras, né, quais são os maiores desafios que, na tua experiência, os familiares passam para conseguir esse benefício? Então, justamente a perícia. Infelizmente, a perícia médica do INSS. Mas, assim, o que ocorre? O que eu vejo muito nesses grupos do Facebook? Porque existem dois, pelo menos na minha concepção, existem dois tipos aí de... E a gente falando aqui, está falando para advogados, não só para advogados, mas agora eu vou me referir para advogados, existem dois tipos de clientes no autismo. É o cliente que vai conseguir ali, é o cliente do plano de saúde, vai ter o plano de saúde negado, a tratativa, e vai ter o cliente do BPC. E por que são tipos diferentes de cliente? Por conta da condição financeira. Geralmente, não necessariamente, mas geralmente,
O cliente que faz as terapias, faz terapia ABA, que é caríssima, né? Custa 20 mil por mês, 30 mil por mês, ele não vai ser o cliente de BPC Loas, porque ele não preenche os requisitos, e vice-versa. Então, assim, esse cliente de BPC Loas, autismo, o que ele enfrenta? Quais são as dificuldades dele ali para conseguir? Primeiramente, eu vejo muita gente entrando ali nos grupos, né? E, infelizmente, também, né? Tem todo o pessoal ali daquele grupo, são milhares de pessoas. Eles se ajudam e tudo mais, é legal, mas não são advogados, não são especialistas na área. Então, eles acabam incentivando as outras pessoas a não contratar o advogado, não contratar o especialista. Então, eles falam assim, geralmente é o que eu vejo. Não, tenta uma vez, 2 vezes, se não conseguir, chama o advogado. Mas por quê? Porque nessa uma vez, 2 vezes, já foi 1 mês, 2, 3, 6 meses, dependendo da localidade, 1 ano, que você perdeu ali. Ah, mas na justiça você consegue o retroativo. Nem sempre consegue o retroativo. E ainda que consiga o retroativo, desculpa, até me perdoa te interromper, mas 1 ano sem o tratamento, em determinados casos de autismo, puxa, faz uma diferença absurda para essa criança. E esse dinheiro, ainda que seja um valor baixo, ele pode pagar, de repente, um tratamento, não assim, 2, 3 vezes por semana, tratamento ABA, não, mas nem tudo precisa de tratamento ABA. Tem a integração sensorial do AIRES, método AIRES, né? Tem outros, tem o fono, tem psicopedagogo, tem que ver o que aquela criança precisa. E esse dinheiro, ele vai servir para pagar um tratamento, vai servir para pagar um plano de saúde para essa criança, e é justamente o que a doutora falou. Esse tempo que ficou em aberto é um tempo precioso, que vai deixar de pegar por conta desses conselhos aí mal dados. Mas, enfim, eles seguem isso e eu vejo lá. As pessoas, eu já vi gente tentando 5 vezes. Aí falou, não consegui, tentei com o advogado. Aí a gente vai ver. O que acontece? Pelo menos quando eu pego, e aqui não só o BPC, mas todo tipo de benefício, o meu processo administrativo, eu não vou te dizer que ele é perfeito, né? Porque parece meio arrogante, mas ele é muito bem trabalhado. A gente foca muito no processo administrativo para conseguir o benefício o quanto antes para aquele cliente. Eu não gosto muito dessa situação, ainda mais no BPC Loas, de esquecer de botar um documento para ir para a justiça, ou pegar um processo que foi negado para tentar ir para a justiça. Às vezes aquele processo foi negado, não por problema ali na perícia, mas de repente o cliente entrou sozinho e teve uma exigência que não foi cumprida. Exigência não cumprida não é culpa do INSS. E aí, se você entrar com esse processo, vai ser negado na justiça por falta de pretensão resistida. Outro problema que acontece também é o MEI. Tem gente que hoje em dia está uma moda do pessoal abrir MEI, só que sem trabalhar efetivamente com MEI, só para fins de aposentadoria, que viram em algum lugar isso, e aí começaram a abrir MEI, e vão pedir o BPC Loas. Aí pede o BPC Loas e é indeferido. Quando vai ver, passou na perícia, mas no critério da avaliação social, da perícia social, não passou, porque tem MEI aberto, ainda que não tenha movimentação. E aconteceu até recentemente isso. Aí, só dar um adendo aqui que eu lembrei desse caso. Aconteceu, a cliente tentou 2 vezes. A cliente mora ela, a criança, né, que é a requerente, e a irmã da criança que é menor. E tinha o pai da criança, que não mora mais com eles, mas não paga pensão e tudo mais. Então, assim, a mãe não conseguia arrumar trabalho, né? E, assim, estava vivendo de doação, de bico, enfim, nada registrado, que ela não conseguia efetivamente. Tentou 2 vezes, não conseguiu. Então, eu fui analisar o processo administrativo para verificar qual foi a negativa e vi que tinha esse MEI aberto do pai. Ela, não, mas o pai não mora mais comigo, não sei o quê. Eu falei, tá, mas o INSS não sabe, ele vai bater aqui, enfim. Então, a gente fez ali, resolveu ali a questão do MEI aberto. Entrei novamente, não era o caso de entrar na judicial, por isso que eu estou falando desse exemplo, né? Não necessariamente esse pessoal que faz esse conselho, essa orientação de, entra com advogado só depois de 3 vezes negado, 5 vezes negado, não necessariamente vai dar certo. Aí vai perder todo esse tempo e vai ter que entrar novamente
da forma correta no administrativo. Enfim, eu consegui, ela até se assustou, eu consegui em 3 dias. Ela, caramba, nem esperava. Isso aqui foi deferido em 3 dias. Por quê? Porque foi feito da forma correta. Então, a gente volta lá atrás do que a gente falou. Se entrar da forma correta, com alguém que saiba fazer da forma correta no administrativo, você consegue... Não, isso aqui também foi uma exceção, tá? Não é sempre assim. Mas vai conseguir mais rápido, de fato. E vai ter ali o dinheiro. Ah, mas eu vou ter que pagar o advogado. Beleza, mas aí, de repente, não é toda... Aí a forma de cobrar, cada um vai ter a sua, né? Mas, dependendo do caso, é flexibilizado isso para a pessoa não ficar totalmente sem dinheiro, até pagar os honorários, né? Então, tudo é conversa. E, assim, eu vejo cada coisa lá, meu Deus. Eu estava lá só para ver o que eles perguntavam para eu produzir conteúdo, né? Aí eu fico desesperado. Meu Deus do céu. Infelizmente, né? Mas é a cultura do brasileiro procurar o advogado só para judicializar as coisas, né? E não preventivamente. A gente vem tentando mudar isso aí, mas é um trabalho difícil. Pois é, as pessoas ainda não se conscientizaram que é muito mais fácil e mais barato você procurar o advogado antes do que procurar o advogado para resolver um problema já criado, né? É mais barato, né? Sim, porque você fazer é muito mais fácil do que você consertar. Nossa, né? Muito. Perde muito menos tempo, né? Se perde muito menos tempo. Agora, digamos que essa cliente seja aquela que vai te procurar de primeira, ela não vai tentar por conta própria. Quais são os documentos que ela precisa reunir já para te levar e para que você possa encaminhar o caso dela? Quais são pelo menos aqueles documentos básicos que englobam meio que todas as possibilidades de LOAS? Então, é bom ter uma documentação farta, mas, como eu falei, é difícil da pessoa que tem essa condição de necessitar do VPC LOAS, ela ter o acesso a todos os profissionais, né, particulares, porque no público é mais difícil, dependendo da cidade, né? No interior é mais difícil ainda. Mas ela vai ter que ter o RG da criança, né? Hoje em dia estão pedindo, mas assim, eles podem encrencar com a RG, né, com a falta da RG, mas a certidão de nascimento, ela sofre também em alguns casos. Teve uma portaria agora recente que ficou um embrólio aí da perícia com o Ministério, falando que a perícia queria ter o RG, o Ministério falou que não precisava, enfim. Aí resolveram e botaram a certidão de nascimento valendo somente. Mas, assim, se tiver o RG, boto os dois. Porque, assim, eu não quero discutir ele com o INSS, eu facilito para o servidor do INSS, eu quero facilitar para ele, eu desenho para ele. Então, o RG, tem algumas documentações específicas do INSS, do site ali, que a mãe ou o pai, o responsável vai preencher, né, sobre a residência. Isso daí é básico, tem que ter, mas é tranquilo, pega no site e tal, tem kit aqui. Enfim, vai preencher com os dados dele, o CAD único atualizado, e o CAD único ali ele tem que estar perfeito. É um outro problema que a gente enfrenta no dia a dia, com os CRAs, né? E aqui eu não estou falando mal do CRAs, é só um apontamento aqui que o CRAs, às vezes, tentando ajudar. O CRAs também é uma questão que tem, infelizmente, né, tem uma rixa aí com advogados. Não todos, obviamente, né? Todos é muita coisa, mas assim, o CRAS geralmente fala que não precisa de advogado para pedir, não sei o quê, só que acaba prejudicando a pessoa. Mas aí tem que ter o CAD único atualizado no CRAS, tem que atualizar de 2 em 2 anos, senão perde o VPC LOAS e não consegue ter se ainda não tiver. Documentação médica de neuroinfantil, não pode ser outro profissional. Pediatra, não pode ser pediatra. Ele pode ser pediatra e neuro, beleza, pode, ele vai carimbar como neuro. Tem gente que fala que não pode ser psiquiatra infantil, mas eu já consegui. Então, assim, eu utilizo tanto neuro quanto psiquiatra infantil. Esses dão o diagnóstico, só esses estão podendo dar o diagnóstico. Se você tiver o laudo do psicólogo, aí vai depender da demanda que a criança tenha, né? Se tiver o laudo do psicólogo, laudo do terapeuta ocupacional, laudo da fono, laudo do pedagogo, do psicopedagogo, ótimo.
que aí a gente junta tudo e bota. Ou a gente, ou o cliente que quiser dar entrada sozinho. Se tiver relatório da escola, se a criança já estuda, né, já está em fase de ir para a escola, se tiver o relatório da escola é ótimo, porque lá na perícia médica vai ser avaliado também. Tem 3 questões ali que eles avaliam, né, que é onde a gente verifica por que foi negado, e uma delas ali é meio que o comportamento ali, como se fosse na escola, o perito vai ficar avaliando, além da documentação. Mas o que eu peço? Basicamente isso. Mas assim, vamos dizer que não tenha. Rico, ela não tem como pagar o particular, no SUS não está conseguindo marcar relatório do neuro. Nem laudo, nem atestado. Relatório, de preferência, do neuro infantil. Com isso, eu já consigo fazer. E o CAD único atualizado. O relatório, outra coisa importante de dizer, é que, e aqui eu sempre pontuo, que não é que o médico esteja errado. Ele não está errado, é a forma dele laudar lá. Só que não necessariamente a forma que ele lauda é a forma que o INSS aceita. E aí tem médico que é mais mente aberta e tem médico que é mais resistente. Vai falar, mas quer me ensinar a laudar e tal? Não é. A gente geralmente encaminha uma cartinha dando um exemplo, né, como o INSS aceita. É mais para ajudar o paciente dele, que é nosso cliente, né, a resolver essa questão também. Então, aí ele faz no modelo, faz o laudo dele, da forma que ele botou, que ele achou, mas da forma que o INSS aceita de primeira. Que é uma forma, assim, tem que ter o CID, tem que ter o tempo, né, se não for autismo, que autismo, como eu falei, não tem cura, então o tempo de duração é provável ali, que aí nesse caso não vai ter, e as barreiras que essa criança está enfrentando, né, se for no caso de criança autista, se for adulto, enfim, barreiras que ele está enfrentando, barreiras sociais, barreiras até motoras mesmo, né? Verbais, a gente tem autista que não fala, não consegue verbalizar. Uhum. Enfim, aí ele bota a barreira de como que isso implica no dia a dia daquela pessoa. Tendo isso, a chance é bem grande. Uhum. E é impressionante como coisas tão simples acabam se tornando tão complexas, né? Um simples relatório médico em que é só colocar aquele passo a passo que o INSS exige e alguns profissionais ainda têm esse orgulho, né, em querer fazer do seu jeito e não da maneira como o órgão exige, né? Não é nem o paciente. Agora, Rico, digamos que mesmo instruindo esse pedido todo bonitinho, da forma como o doutor está passando, com a documentação, ele ainda assim seja negado. Quais são as ferramentas que os advogados têm à disposição para tentar reverter essa decisão? Acontece com frequência. Por conta dessa questão, geralmente por conta dessa questão que eu falei do perito médico, ali as três maiores causas de indeferimento: perícia médica, e aí seja por qualquer motivo, o perito ali achou que não tinha, né, a questão ali do autismo não atrapalhava em nada, enfim, geralmente por conta de ser nível de suporte 1, que não tem nada a ver. MEI aberto é outra, que aí é na perícia social, e tem também a questão da renda na perícia. E aí, trazendo para esse ponto o que fazer, aí vai depender muito. Por quê? A perícia administrativa, a perícia social administrativa, não vai à residência. A médica também não, obviamente. Na justiça, a perícia social vai à residência. E qual é o problema dela ir à residência? A pessoa, você vai mentir, a pessoa está mentindo? Não, não é isso. É porque, às vezes, com frequência, o assistente social vai à residência, o assistente social da justiça vai à residência ali, da pessoa, do cliente, e verifica que tem uma televisão de tubo. Uau! Um Chevette, um Fusca, alguma coisa assim. Não tem direito, ela tem condição. Como assim? Tem um celular. Tu vai ver o celular, é o Moto G2, de 8 anos atrás. Então, assim, eles acham que se a pessoa tem alguma coisa assim de um bem, né, de consumo, entre aspas, eles já acham que a pessoa não tem, que estava mentindo lá no CadÚnico, mentiu, e aí corta.
Não dá, e aí, se você não conseguir ali, você já não vai, você pode até conseguir na médica, mas vai ser muito difícil se você não conseguir comprovar ali a real necessidade. Então, assim, o que eu faço? A pessoa teve o pedido administrativo indeferido, entrou com o advogado ou entrou sozinha, o que o advogado tem que fazer? Analisar o PAP, que é o processo administrativo previdenciário, né, vai analisar ele todo e ver qual foi a problemática ali, o que aconteceu, o que está errado. Porque aqui eu não tenho o slide, mas assim, quando você pega um processo administrativo, e ele tem que ser visto como um processo mesmo que o advogado tem que fazer, porque aquilo ali de fato, às vezes, até mais importante que o judicial. Você vai chegar numa parte que tem uma tabela. Essa tabela é onde vai ter a avaliação da perícia social e da perícia médica. Ali meio que é pontuação mesmo. Eles vão fazer diversas perguntas, essas perguntas estão na portaria 2 de 2015, que é o manual das perícias, né, uma portaria grandinha, mas assim, tudo que você precisa saber da perícia, o que vai acontecer, qual tipo de pergunta, o que você tem que combater, está ali. E aí vem uma tabelinha com a numeração ali de como se fosse assim, 0 a 10, por exemplo. Perícia social, condições de habilitação, sofre preconceito, tem alguma questão mental, sensorial, aí ele vai dando a nota. Essa nota vai gerar uma média. Então, dessa média, vai ter uma nota de fatores ambientais, de funções do corpo, e uma outra que agora não me veio à mente. Mas uma é da perícia social, uma é da perícia médica, e a outra é perícia social e médica. Você vai analisar ali. Vendo que dali você já vai saber o que deu ruim. Por ali. E muita gente não sabe. A maioria das pessoas, elas vêm já com indeferimento. Quando eu mando, por que foi indeferido? Aí ele me manda aquele textinho da última folha do processo administrativo. Só que aquele textinho geralmente é copia e cola, que eles botam. O motivo real está ali. Então, assim, foi indeferido, beleza. Aí, foi na questão social, tá, então vamos ver aqui. Seu CAD único está certinho aqui, a renda é essa, você tem isso, tem aquilo. Eu tenho até um formulário que eu mando para a pessoa preencher antes, né? Falando o que ela tem em casa, o que não tem. Eu falo, olha, você tendo isso aqui, tal coisa, capaz de ir lá na social, se não tiver passado na social ele pode indeferir, a gente vai ter que ter aquelas negativas que eu falei lá no começo, né, dos tratamentos. Às vezes a pessoa tem um carro velhinho, né, mas é para levar a criança, né, para ter uma comodidade maior, porque enfrentar um ônibus, uma van, a criança com essa questão é complicado. Então, mas assim, não existe muita empatia. Então, você tem que ver na justiça também se é melhor, se o entendimento está melhor na justiça ou se no administrativo da sua região. Uhum. Caso tenha sido na perícia médica, ali no administrativo. Na perícia médica, eu não aconselho recorrer administrativamente. Porque quando você recorre administrativamente, primeiro que demora muito. Na justiça também vai demorar. Mas demora muito e, geralmente, a junta de recurso, o conselho de recurso, eles mantêm a decisão da perícia médica de piso lá, do administrativo do INSS. Eles não mudam, porque lá não tem outra perícia. Então, meio que eles não vão pular ali o que o médico perito falou. E, geralmente, o médico perito do INSS, ele não é um médico especialista na área, não é um neuro. Pode ser um pediatra, o pediatra até teria uma noção, né? Mas assim, ainda não seria especialista, mas seria um ginecologista, por exemplo, um cardiologista, vai ele analisar a criança e vai indeferir. Na justiça, de repente, já é melhor, porque na justiça a gente consegue pedir o médico especialista. Então, tem que avaliar bem certinho para ver se é o caso de entrar novamente no administrativo, resolvendo aquela questão ali, vendo pela tabela, né, o que foi errado, o que não aconteceu, e resolver aquilo e entrar novamente. Depois, se for o caso, você pede a retroação, a gente chama de retroação da DER, né? Pede o acumulado, se for uma coisa muito absurda. Mas aí vai depender muito. No social, quando é indeferido no social, eu não gosto muito de entrar pela justiça, eu prefiro entrar novamente. Já na médica, eu prefiro entrar pela justiça. Entendi. Como o doutor falou, é impressionante a falta de empatia de algumas pessoas, né? Existem pessoas com graus de autismo que, nossa, tem um impacto tão grande na vida, no cotidiano delas, que aquele carro velhinho
é extremamente necessário para o deslocamento, até para os tratamentos, né? Porque eles falam assim, o que acontece? Para você ter direito ao PPC Loas, antigamente a gente chamava de questão de miserabilidade. A nomenclatura mudou e é questão de vulnerabilidade social, né? Então, assim, só que eles levam muito ao pé da letra. Então, assim, não, a pessoa tem que estar passando fome, total. De outro lado, tem as pessoas que acham que só por ter, né, entre aspas aqui, só por ter o autismo, vai receber o PPC Loas. Eu sou funcionário público, sou analista do TJ, meu filho tem autismo, vou receber o PPC Loas? Não, não vai. E aí você chega na justiça, o assistente social, não todos, obviamente, mas acontece com frequência, não, tem ali aquele carro velhinho ali que ele usa para levar para tratamento, para consulta, ainda que seja no SUS, para dar uma maior comodidade, que ele pagou com dificuldade, mas não, tem dinheiro, comprou um carro, tem dinheiro, aí nega. Isso acontece, não é raro de acontecer. Que absurdo, né? Então, realmente tem que avaliar bem. Sim, é realmente uma falta de empatia absurda. Mas, Rico, me fala uma coisa. Eu não sou dessa área, né? De previdenciário, eu sou de família, sucessões, então até para mim aqui alguns pontos são novidades, né? Mas nós temos colegas na escola que também são especialistas em autismo, não necessariamente na parte previdenciária, mas na parte médica. E eu ouvi que houve recentemente algumas mudanças na legislação do BPC para pessoas com autismo, que impactaram, né? E você pode falar um pouquinho para a gente dessas mudanças? Qual foi esse impacto para a concessão do benefício? O que acontece? Tem todo dia, né? Tem mudança todo dia. Não são mudanças muito significativas de uma vez só, assim, né? Uma reforma, não. Mas são pequenas mudanças que vêm tendo com frequência e que vão impactando ao longo prazo. Aqui teve que não é tão recente, mas tem um pouco tempo, foi essa questão do CAD único ser obrigatório e ter que atualizar de 2 em 2 anos, e se a pessoa não atualiza, é cortado. A reforma, ela tentou, a reforma da Previdência, né, em 2019, eles queriam botar o BPC Loas sem ter a obrigatoriedade de recebimento de um salário mínimo, ou seja, eles queriam que fosse menos que um salário mínimo, que já é pouco, mas eles queriam que fosse menos que o salário mínimo, não passou, mas eles vêm tentando, cada hora tem um projeto aí de lei, né, sai uma notícia, até falo aqui nos grupos aqui dos cursos, né, toda semana está saindo uma notícia de que tem que ter uma nova reforma, ou seja, eles estão assim, botando de pouquinho em pouquinho, toda semana na cabeça, aí falam que tem déficit, que não sei o quê, para chegar na hora e todo mundo está assim, não, é verdade, porque foi tão falado que eles levam como verdade. Mas, assim, uma que teve no BPC Loas, teve no direito previdenciário como um todo, né, várias mudanças, mas no BPC Loas em si, a que eu acho mais impactante, eu acho que foi a do CAD único. Teve uma que foi boa agora, que foi a da manutenção do Bolsa Família. Assim, antes cortava, né? Agora ele dura um pouquinho, acho que, se não me engano, são 6 meses, e depois corta. Acaba que tem uma redução na renda daquela família, que aí fica com o Bolsa Família e o CAD único e o BPC Loas, durante um tempo, mas depois corta. Agora eles estão tentando manter. Parece que foi aprovado agora, não sei se foi segunda ou foi na sexta-feira, para manter os dois. Aí, ou seja, já é mais um dinheirinho, né? Que a pessoa fica, não é cortado. Poxa, vai ser mas, absurdo, né? Só que eles estão querendo, todo momento eles estão querendo diminuir, né? Só que, assim, se diminuir de uma forma muito rápida, se fizer um impacto muito grande, vai chamar muita atenção aí, né, assim que eles fazem, né? Ainda mais se afetar a questão do autismo, que aí... E vai afetar, porque se afetar o BPC Loas, vai ser como um todo, né?
E aí a briga é grande, porque a representatividade está bem boa. Sim. Da tua experiência, qual o impacto do BPC Loas para as famílias que conseguem efetivamente receber? Você consegue visualizar essa mudança, esse impacto de forma bem... Total. Porque, como eu falei, são dois tipos de clientes, de pessoas autistas, né? E esse tipo de cliente, que é o que tem direito ao BPC Loas, ele é uma pessoa, geralmente, tem que ser, né, para a regra da lei, tirando as questões de fraude, que também tem muitas, tá? Não vou negar, tem muita fraude. Mas quem precisa realmente, ainda que seja um valor pequeno, né, para a questão do autismo, que é uma demanda geralmente de muitas terapias, remédios, tem que ficar, não só disso, eu tenho uma cliente também que ela estava sem dinheiro até para levar a terapia, ela não conseguia pagar a passagem. Ela conseguiu terapias numa ONG, só que ela mora em Quintino, a ONG é em Mataquara. Então ela tinha que pagar a passagem, ela não tinha. Então, esse dinheiro, um salário mínimo, ele faz uma diferença absurda na vida dessa pessoa. Seja para pagar ali a terapia, seja para pagar um plano de saúde mais baratinho para o filho, a maioria utiliza para pagar o plano de saúde, pelo menos do que eu vejo. Ou pagar uma consulta particular, é uma coisa que a pessoa não vai ter. E assim, o tratamento, quanto mais cedo ele começa, é melhor, né, a longo prazo, para essa criança que vai virar uma pessoa adulta com autismo e a partir do momento em que, se ela conseguiu, dependendo, né, do nível de suporte, ela conseguir uma autonomia, ela vai poder viver a vida dela, trabalhar, enfim, ela não vai precisar necessariamente desse BPC. Então, assim, eu entendo que na questão governamental, seja um investimento a longo prazo, mas um investimento, porque você vai estar fornecendo ali uma ajuda de custo, uma subsistência ali para aquela pessoa, que ela vai fazer os tratamentos dela. Se não tiver tratamento, dificilmente a pessoa vai ter autonomia no futuro. Então, ou seja, vai continuar dependendo do BPC a vida inteira. Mas se ela tiver, ela consegue custear ainda que uma coisa ou outra, de repente consegue numa ONG, consegue num atendimento social, né? Tem muita clínica que faz atendimento social, atendimento mais barato. E na vida adulta ela vai ter autonomia e vai conseguir trabalhar, não vai depender do benefício e ainda vai gerar a renda dela, que vai ser tributada, né? E vai devolver esse investimento aí para o governo em forma de impostos. Só que, infelizmente, as políticas públicas não são pensadas dessa maneira, né? Mas na questão da família, a mudança que eu vejo é essa: é qualidade de vida, é dignidade. É comida na mesa, né? É incrível como essas políticas públicas não... As pessoas por trás, né, das políticas públicas não conseguem ter essa visão a longo prazo. Que esse auxílio hoje é para tornar aquela pessoa mais uma pessoa produtiva na sociedade. Sim. Como o doutor falou, trabalhando... as políticas, elas são feitas assim, não como políticas de Estado, mas política de governo, né? E aqui não estou citando nenhum governo nem outro, porque todos fazem da mesma forma, nessa questão social, né? Então, assim, tinha que ser uma política de Estado, ou seja, visando o bem-estar social mesmo ali, né? E, enfim. Mas enquanto não tem dessa forma, né? Enquanto a gente vai conseguindo trazer mais dignidade para a pessoa, como eu falei aqui no final, muitas pessoas também, não é só a questão de dignidade nem terapia, mas também de comida na mesa. Às vezes aquela pessoa é uma mãe solo, é um pai solo, não pode trabalhar, não consegue trabalhar, porque se for trabalhar vai ter que pagar alguém para cuidar da criança. Só que nem todo mundo está habilitado a ficar com uma pessoa que tem determinada condição. Não consegue, enfim. E quem consegue dependendo da condição, tem uma demanda completamente específica de cuidados, de abordagem. Aquela família se volta totalmente para a atenção daquela criança. E aí esse dinheiro vira o dinheiro da família, né? Sim. Agora, Rico, como o tempo passa rápido, né? A gente está aqui já há um tempão e, poxa, foi um piscar de olhos. Eu vi agora ali. Eu nem acreditei quando eu olhei aqui o horário.
Mas, então, assim, para finalizar esse super bate-papo, como eu te falei aqui no podcast, tem muitos jovens advogados, ou até advogados antigos, mas que estão pensando numa transição de carreira. Qual conselho prático você daria para aqueles que se interessem pela área, né? Como eles podem começar? Se tem cursos, né? Qual é a melhor forma deles seguirem esse caminho de forma segura para eles e para os futuros clientes deles? Então, assim, o que eu falaria? Primeiramente, tem que ter muita responsabilidade, tá? Eu vejo hoje em dia nas redes sociais aí um discurso aí de fazer tráfego pago para BPC Loas, não sei o que faça, que é fácil, que é não sei o que, não é fácil. Você está lidando ali com a vida das pessoas, você está lidando na maior parte aqui, quando se trata desse tipo de benefício, de comida da pessoa ali, comida na mesa da pessoa. Ela está dependendo de comer, está dependendo do seu trabalho. Então, assim, tenha responsabilidade, se atualize, não entre de aventureiro. Antes de qualquer coisa, estude bastante, pega a Lei Berenice Piana, que é a lei que trata ali do autismo, para entender sobre o autismo, né, pelo menos na questão legal. A lei da pessoa com deficiência, a portaria número 2 de 2015, para você ter uma efetividade ali no processo administrativo, não depender da justiça, conseguir já no administrativo, isso vai trazer o benefício para o seu cliente mais rápido, consequentemente, os honorários mais rápidos para você, então vai conseguir fazer girar no seu escritório. Geralmente não tem como cobrar entrada, né? Não tem como. Mas, primeiramente, pegando essas leis, eu acho importante saber o direito previdenciário, tá? Que é uma área que hoje ela está na moda, infelizmente não pela demanda não, porque demanda tem um monte. Eu vivo do direito previdenciário, então assim, e tem muito cliente, né? Todo mundo é cliente de direito previdenciário, mas o pessoal fica nessa de vendedor do Instagram e acredita muito que é fácil, não é fácil, tá? O INSS todo dia é uma tristeza lá no INSS. Então, assim, se dedica, faça um curso, veja, tem diversos vídeos aqui no YouTube de colegas explicando, teoria, prática também, como o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, assim, o maior conselho que eu digo é assim, faça com responsabilidade, tenha empatia com o seu cliente, é um cliente em questão de vulnerabilidade social, geralmente é um cliente leigo, que não tem muita instrução, então, assim, faz da melhor forma possível, mais simples, explica da forma mais simples, estude muito, faça cursos de prática, se for interessante, faça uma pós depois. Eu tenho um monte, porque eu gosto muito de direito previdenciário, eu vou fazendo. Eu faço pós que eu já fiz para me atualizar, enfim. E se você chegar ao cliente, né? Porque às vezes chega o cliente e você não tá esperando. Chegou o cliente, doutor, você é advogado, faz aqui, você de repente é de família. Aí você tem uma cliente aí que tem um filho com autismo, está precisando. Você vai negar? Não vai negar. Você pega, mas eu não sei nada. Então faz parceria com um colega que saiba fazer, né? De preferência uma pessoa que seja especialista na área. Eu, por exemplo, não faço só previdenciário. Quer dizer, eu faço só previdenciário e consumidor, que eu era lá da Comissão de Consumidor também. Mas chega demanda de trabalhista, chega demanda de família, chega demanda criminal. Eu não faço, eu faço com parceiros. E eu procuro sempre alguém que seja especialista naquela área, que seja, pelo menos assim, que seja o carro-chefe dela, que ela esteja sempre se atualizando. E eu acho que na área previdenciária, na área do autismo, e quando você entra, uma coisa importante também, na área do autismo, tem diversas outras demandas, não só de plano de saúde e a do BPC Loas. Essas famílias são muito unidas, geralmente elas têm grupos, seja no Facebook, no WhatsApp. Então, se você fizer um bom trabalho, o seu nome vai ser falado. Se você fizer um mau trabalho, o seu nome também vai ser falado. E virão outras demandas. O servidor público, por exemplo, consegue redução de jornada. 30% da redução de jornada, sem reduzir o salário. Teve uma decisão recente que já gerou um precedente de 50% de redução de jornada. O CLT não vai conseguir, obviamente, né, por motivos óbvios, mas se você tiver vai chegar. Você falando sobre autismo, trabalhando com autismo, vai chegar. Vai chegar uma isenção de PVA, vai chegar uma questão de escola,
para ter um acompanhante ali na escola, porque as escolas também não têm. Enfim, você entrando nesse mundo... Também, né? Acho que até redução de IPI tem, não é? Tem redução de IPI, tem, para compra do carro. Para compra de carro, não é? Tem de voo também, você consegue pagar bem menos. Esse é mais difícil de aparecer, mas tem também. Na verdade, o aparecer é difícil e o conseguir também, né? As companhias, nossa. Mas aí, né, você ganha... O IPVA, por exemplo, geralmente não é um valor alto, mas para o advogado gira ali no escritório. Não é uma demanda difícil de fazer, o IPVA. Então, assim, tem várias outras questões que você entrando pela porta do PPC Lousa Autismo, e se você se dedicar e aí, produzir conteúdo, enfim, vai chegar. Essas outras vão chegar. Aí, se você quiser gerar o escritório, você vai ter que já estudar outra acaba sendo outra área, né? Tributário ali, mas são micro-áreas dentro do direito do autista ali, né? Mas é uma área muito boa. Percebo. Fiquei interessada em uma coisa ou outra. Até porque tangencia um pouco o direito das famílias, acaba dando uma tangenciada, né? Rico, eu não tenho como te agradecer o suficiente pela tua presença aqui com a gente, pela tua disponibilidade, pela forma tão tranquila que você passou o teu conhecimento. Vou pedir para que você passe agora teus contatos, as redes sociais, né, para caso os advogados interessados te sigam ele, gente, sigam ele, né? Para que acompanhe o material que você disponibiliza, para que entre em contato com você para parcerias futuras, né? Quem sabe? Então, por favor. Eu agradeço aqui, passo muito rápido, realmente, mas, assim, geralmente quando eu faço live de previdenciário, falando ainda mais de PPC, de autismo, enfim, eu vou devagando muito, eu falo muito, e tem muita coisa para falar, né? E aí eu nem percebo. Como você falou, eu olhei... uma segunda. Pode ser. Então, assim, eu agradeço também sua disponibilidade, estar numa quarta-feira aí de pré-feriadão, um friozinho, né, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, mas foi muito legal, gostei muito. Muita honra que eu tenho de apresentar aqui no canal aqui do professor Renato Porto. Eu quase fui estagiário dele. Nossa. Eu cheguei a fazer entrevista com o Dr. Sandro, acho que era Alexandre, tem muitos anos. Só que eu estava no 10º período, aí não dava, né, para pegar estagiário 10º período já, enfim, mas... Sim, seria já contratar um advogado, praticamente. Infelizmente, mas são super gente boas, todo mundo lá, então, assim, me senti extremamente feliz. A Aline, minha amiga também aí da vida, né, do direito aí, da advocacia. Então, fiquei muito honrado quando ela me chamou, me convidou. Falei, meu Deus, Aline, será? Porque eu já venho fazendo mais lives aí em alguns cursos, né? Alguns colegas convidam para fazer, mas eu falei, caramba, lá no Renato? Eu fiquei meio assustado, confesso. Mas aí eu acabo devagar. Eu falei, Aline, eu estou meio assustado, assim, por conta, né? Achei legal e tal. Mas o tempo, eu acho que é muito tempo. Só que aí eu lembro que eu vou falando e passa. Gente, passa num piscar de olhos. E eu tenho que produzir mais conteúdo. Se vocês quiserem me chamar novamente, a gente faz novamente. Vamos fazer sobre planejamento previdenciário, que é muito bom também. Olha, fechado, já vamos combinar uma data. Mas passa, então, para a gente as tuas redes sociais. Minhas redes sociais são todas... eu estou em quase todas possíveis aí. É tudo rico, @rico, com 2 Cs, né, que é meu nome, RICCO.adv. Então, no Instagram é rico.adv, Kawaii, TikTok. Só aqui no YouTube que eu não consegui botar Rico ADV, mas Rico Leonardo só vai ter eu. Só que eu estou um tempo sem produzir. No Instagram que eu tenho produzido mais, mas parei também. Mas eu vou voltar, porque hoje em dia eu tenho que fazer, né? Não tem jeito.
Então, assim, Jus Brasil, tudo é rico.dv. Quem quiser seguir lá, fazer parceria, tirar dúvida. Rico, ouvi lá a live, o podcast que você fez, fiquei com dúvida em alguma coisa. Pode perguntar, não tem problema. O robozinho lá já vai te encaminhar para o meu WhatsApp, e aí, assim que der, eu ajudo sem problema nenhum. Já seguirei imediatamente. Esse robozinho me verá algumas vezes. O direito de família é o que eu falei, acontece de ter aí filhos, sobrinho, meu sobrinho tem autismo, tem investigação, tem TDAH, tem TOD, tem outros transtornos que a gente consegue também. Sim. Só chamar lá. Pode deixar. Com certeza você vai ser muito procurado. Tenho certeza disso. Rico, muito obrigada pela tua presença mais uma vez. Tá? Eu agradeço. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Agradeço os que estão assistindo ao vivo, né? Aqui, que estão presentes na live. Aos que vão assistir depois, esse vídeo vai estar na plataforma do YouTube, no canal do professor Renato Porto. Também vai ser colocado no Spotify, tá? E nos vemos na próxima quarta-feira, às 18 horas. Até lá, um beijo a todos. Beijão, obrigado, gente. Tchau, tchau.